segredos dos lugares abandonados esquecidos pelo mundo. Existem lugares do mundo que por algum motivo foram totalmente abandonados, deixando para trás apenas ruínas e histórias misteriosas. Alguns foram esquecidos por desastres naturais, outros por guerras e alguns parecem ter sido simplesmente deixados para trás sem explicação. Mas a verdade é que muitos desses lugares escondem segredos perturbadores, de cidades fantasmas amaldiçoadas até ilhas misteriosas onde ninguém ousa pisar. Hoje você vai conhecer os segredos mais sombrios de lugares abandonados que foram esquecidos pelo mundo. Se você gosta de mistérios e histórias assombrosas, já se inscreve no nosso canal Mistérios Sem Fim e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora se prepare, porque essa viagem pelos lugares abandonados vai te deixar arrepiado. Ilha de Hashima, Japão, a cidade fantasma sobre o mar. Localizada no litoral do Japão, a ilha de Hashima, também conhecida como Ilha Fantasma, já foi um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Durante o século XX, a ilha era um centro de mineração de carvão pertencente à empresa Mitsubishi e milhares de trabalhadores viviam em prédios de concreto em condições extremamente precárias. Mas em 1974, com a decadência do carvão e a ascensão do petróleo, a ilha foi abandonada da noite para o dia. O resultado? Prédios gigantescos em ruínas, mobílias deixadas para trás, escola com quadros ainda escritos e até brinquedos infantis espalhados pelo chão, como se os moradores tivessem desaparecido de repente. Hoje a ilha de Hashima é um cenário apocalíptico com estruturas corroídas pelo tempo e uma sensação aterrorizante de que algo espreita no vazio. Para piorar, alguns exploradores afirmam ter ouvido sussurros e passos dentro dos prédios, mesmo quando estavam sozinhos. Pripyat, Ucrânia, a cidade congelada no tempo. Se existe um lugar onde o tempo parou, esse lugar é Pripyat, na Ucrânia. Essa cidade foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, e chegou a ter quase 50 mil habitantes. Mas em 26 de abril de 1986, tudo mudou após a explosão de um dos reatores da usina. Pripyat foi tomada por níveis letais de radiação. Os moradores foram evacuados às pressas, deixando tudo para trás: roupas, documentos, móveis e até brinquedos espalhados pelo chão das creches. Hoje, Pripyat continua abandonada, com prédios caindo aos pedaços e ruas cobertas por uma floresta que cresce sem controle. O mais assustador? Muitos acreditam que a radiação deformou animais e criou estranhas mutações genéticas, tornando a cidade ainda mais macabra. Ilha das Bonecas, México, o lugar mais assustador do mundo. No meio dos canais de Xochimilco, no México, existe uma pequena ilha conhecida como La Isla de las Muñecas, ou em português, Ilha das Bonecas. Esse lugar ficou famoso por estar repleto de centenas de bonecas velhas e assustadoras, penduradas em árvores, cercas e dentro de barracos abandonados. A lenda conta que, décadas atrás, um homem chamado Julian Santana Barreira encontrou o corpo de uma menina que teria se afogado nos canais. Pouco tempo depois, ele começou a ouvir sussurros e choros durante a noite, acreditando que o espírito da garota ainda estava ali. Para acalmá-la, Julian começou a colecionar bonecas e pendurá-las por toda a ilha. Mas ao invés de trazer paz, isso só tornou o lugar ainda mais macabro. Muitas dessas bonecas estão deterioradas pelo tempo, com olhos faltando, membros quebrados e expressões aterrorizantes. E o pior, em 2001, Julian foi encontrado morto no mesmo canal onde a menina havia se afogado. Desde então, moradores visitantes afirmam que as bonecas mexem os olhos e até murmuram durante a noite. Belitz-Heilstätten, Alemanha, o hospital assombrado da Primeira Guerra. No meio de uma floresta da Alemanha, existe um hospital abandonado que já foi palco de eventos assustadores. O Belitz-Heilstätten foi construído no século XIX para tratar pacientes com tuberculose, mas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi transformado em um hospital militar. Adolf Hitler chegou a ser tratado lá em 1916 após ser ferido em batalha. Depois da guerra, o hospital continuou funcionando, mas com o tempo foi abandonado e esquecido. Hoje, o Belitz-Heilstätten é um cenário de puro terror. Salas cirúrgicas ainda intactas, macas cobertas de poeira e janelas quebradas, deixando o vento assoviar pelos corredores. Quem se aventura por lá garante que já viu silhuetas escuras se movendo, ouviu risadas vindas do nada e até presenciou portas batendo sozinhas. Seja pela história sombria ou pelo estado de abandono, esse hospital continua sendo um dos lugares
prédios mais aterrorizantes do mundo. Hotel Ryugyong, Coreia do Norte, o gigante vazio. Imagine um arranha-céu de 105 andares, construído para ser um dos maiores hotéis do mundo, mas que nunca foi usado. Esse é o Hotel Ryugyong, na Coreia do Norte. A construção desse colosso começou nos anos 80, mas foi interrompida várias vezes por falta de recursos e problemas estruturais. Durante décadas, o hotel ficou como um esqueleto de concreto gigante, completamente vazio e sem qualquer sinal de atividade. Até hoje, ninguém sabe o que realmente existe dentro dele, pois o governo norte-coreano mantém tudo em segredo absoluto. O mais estranho, algumas luzes foram acesas nos últimos anos, mas ninguém vê pessoas entrando ou saindo do prédio. Isso levou teorias bizarras, como a de que o hotel esconde laboratórios secretos ou mesmo prisões. A verdade por trás do Hotel Ryugyong ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: ele continua sendo um dos prédios mais enigmáticos e esquecidos do mundo. Oradour-sur-Glane, França, a cidade massacrada pelo nazi. No interior da França, há uma cidade fantasma que parece ter parado no tempo. Em 10 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados nazis invadiram a pacata vila de Oradour-sur-Glane e massacraram todos os seus habitantes. Mulheres e crianças foram trancadas dentro de uma igreja e queimadas vivas, enquanto os homens foram fuzilados nas ruas. No total, 642 pessoas foram assassinadas. Após o ataque, os nazis incendiaram a cidade inteira, deixando-as em ruínas. Depois da guerra, as autoridades francesas decidiram não reconstruir o Oradour-sur-Glane. Em vez disso, o local foi mantido exatamente como estava, como um memorial de horror. Até hoje, as ruínas continuam lá, com carros queimados, bicicletas enferrujadas e lojas destruídas. Um lembrete silencioso do massacre que aconteceu ali. Quem visita o local diz que há uma sensação de tristeza extrema no ar, e alguns turistas garantem que já ouviram sussurros e gritos vindos do nada. Sanxi, Taiwan, a cidade futurista que nunca viu o futuro. Sanxi, em Taiwan, era para ser um luxuoso resort futurista, com casas em formatos de discos voadores. A ideia era criar um refúgio de alto padrão para os ricos da região, mas o projeto nunca foi concluído. Durante a construção, vários trabalhadores morreram de forma inexplicável. Acidentes misteriosos aconteceram e alguns até falaram sobre presenças sombrias no local. O medo tomou conta da obra, os investimentos foram cortados e o resort foi completamente abandonado antes mesmo de ser inaugurado. Por anos, os edifícios futuristas apodreceram, sendo consumidos pelo tempo e pela vegetação. Algumas pessoas dizem que Sanxi foi construída sobre um antigo cemitério, o que explicaria os acontecimentos bizarros. Apesar das lendas, o local foi demolido em 2010, mas até hoje ninguém ousa construir nada no terreno. Craco, Itália, a vila medieval assombrada. A cidade de Craco, no sul da Itália, é um verdadeiro vilarejo fantasma. Fundada no século VIII, a cidade prosperou por centenas de anos até que uma série de tragédias forçou seus habitantes a fugirem. Em 1963, deslizamentos de terra começaram a destruir as casas. Logo depois, em 1980, um forte terremoto devastou a região, tornando o local totalmente inabitável. Os moradores foram evacuados, deixando tudo para trás. Hoje, Craco continua deserta e assustadora. Suas ruínas foram engolidas pelo tempo e o silêncio absoluto faz com que o local pareça assombrado. Muitos dizem que ouviram vozes e sussurros vindos das antigas igrejas, e há relatos de sombras misteriosas vagando pelas ruas vazias. Mesmo assim, Craco se tornou um cenário para filmes e uma atração turística para os mais corajosos. Mas quem visita o local garante que há algo muito estranho por lá. Ilha de Poveglia, Itália, o inferno na Terra. Se existe um lugar que pode ser considerado o mais amaldiçoado do mundo, esse lugar é a ilha de Poveglia, na Itália. Durante a época da Peste Negra, a ilha foi usada como um gigantesco campo de quarentena, onde milhares de doentes foram enviados para morrer. Os corpos eram jogados em valas e queimados, e quem apresentava os primeiros sintomas da doença era simplesmente enterrado vivo. Mas isso foi só o começo. No século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha. Os relatos
relatos dizem que o diretor do hospital fazia experimentos cruéis nos pacientes e que muitos enlouqueceram de verdade antes de morrer. O próprio diretor acabou se suicidando, dizendo que via figuras sombrias perseguindo ele. Hoje, Poveglia está totalmente abandonada, mas pescadores evitam passar perto dela, dizendo que ouvem gritos e lamentos vindo da ilha. Quem teve coragem de explorar o local afirma que já viu sombras e figuras misteriosas vagando entre as ruínas. Mirny, Rússia, a enorme cratera esquecida. Em meio à vastidão congelante da Sibéria, existe um dos maiores buracos artificiais do mundo, a mina de diamante de Mirny. Durante a Guerra Fria, a União Soviética extraiu bilhões de dólares em diamantes desse buraco gigantesco, mas em 2004 a mina foi misteriosamente abandonada. O mais estranho é que ninguém sabe ao certo porquê. Alguns dizem que os custos ficaram altos demais, outros afirmam que a mina se tornou instável e perigosa, mas existem teorias mais bizarras. Algumas pessoas acreditam que os soviéticos encontraram algo estranho nas profundezas da mina, algo que os forçou a abandonar tudo às pressas. Isso porque há relatos de equipamentos que desapareceram, além de barulhos bizarros vindo do fundo do buraco. Hoje, a cratera continua aberta e esquecida, sendo um lembrete de um passado misterioso e possivelmente aterrorizante.